R$860,48. Eu, no meu pensamento, se liberar 15%, eu estarei liberando para o prefeito gastar sem pedir à Câmara R$30.074.079,07. E passando os 25%, vai ser, vereador Gustavo Urburi, o valor mais caro, que foi aquela ponte lá perto da metalúrgica, foi estimado em 40 milhões. E se for liberado os 25%, o prefeito vai gastar R$50.173.465,12. Isso o que vai acontecer? Dificulta a Câmara fiscalizar o Executivo, ou seja, o vereador tem que ter poder de fogo com o Executivo. E isso acontecendo, acredito que não tem o poder de fogo. O poder de fogo não é para conquistar nada. Por exemplo, ciclano fica em tal lugar, você faz isso. Não, é obras para a população. Aí não venha me dizer que é 25 para a saúde, que é tanto para a educação. De qualquer forma, o prefeito pedindo à Câmara, ele vai ter. Agora, desculpe minha palavra, se eu abro as pernas, no bom sentido falando, eu dou direito do prefeito fazer o que quiser. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar, um pássaro voando no céu sozinho. Para que o prefeito vai precisar do vereador? Vai precisar para quê se ele já tem os 50 milhões na mão? Esse é o meu pensamento. E eu já estou falando isso porque para conviver tem que conhecer. E eu já estou aqui há 6 anos. E eu já convivi e já vi muito. 5% como veio da prefeitura. Alguém emendou alguma coisa da comissão? Não. Então, está em discussão. Senhor presidente, eu esqueci de uma coisa. Quando eu disse que as minhas emendas foram alteradas, foi o valor que eu coloquei para os idosos terem direito à gratuidade. E eu falei na prefeitura que eu abri a mão de todas, já que o vereador sinalizou para mim que não ia passar, que eu abriria a mão de todas as emendas e colocaria meus 140 mil para as empresas, que eu acho uma vergonha uma prefeitura dever as empresas de ônibus. E por isso que eu falei, mas o Paulinho falou, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso, não faça isso. Então eu coloquei 80 mil, e já que vocês, alguns de vocês me pediram, e está adequado, não abro mão das minhas emendas, elas vão ser votadas, e agora cabe a vocês votarem. Eu quero deixar bem claro que a emenda do novo vereador Pedrinho DL está em 140 mil reais. Fiz o que eles pediram. Sim, excelência. Eu quero... 100 mil. Não, 140 mil. Se você somar o somatório... Não, estou falando da produção. Então, dei 100 não, mil, eu sei. mas o total é 140 mil. Bom, volto a repetir, não tem nenhuma emenda de nenhum parlamentar no processo pedindo menos de 25%. Então, os senhores vereadores que votaram com o orçamento, estão votando 25%. Quem votar contra, está votando contra o orçamento. Só isso para ficar claro, entendeu? Porque não tem emenda, então não vai colocar discussão em emenda, não tem emenda. Presidente, até por questão de ordem, o vereador tem por direito incluir no plenário a emenda dele e bota em votação sim, mas a emenda dele. Porque se não fizer dessa forma, Tiaguinho. Boa tarde, senhor presidente, público presente. Como o Pedro falou, realmente as minhas emendas foram alteradas por mais que a de todos. Mas aqui eu tenho que agradecer o Alisson, não teve nenhuma rejeição para arrumar por parte do governo. Falei com o Paulinho, ele falou com o Alisson, rapidamente arrumou hoje, faltando meia hora para a sessão, ainda faltava algumas coisas de mudança de redação. Ele veio aqui, quero te agradecer, Alisson, e fez essa mudança. Então a emenda que eu estou votando hoje é essa que está aqui. O Alisson trouxe para mim, dessa forma está escrito aqui, correto. Todas as mudanças foram feitas, não sei porquê,
fizeram essas alterações. Foram feitas, mas todo vereador que foi na prefeitura, em tempo hábil, eles refizeram. E até alguns vereadores, eu estava do lado ontem, quando ligou por Rui, falando que ele cancelou a festa loja, que eu também tinha colocado emenda. Então chamou o vereador para refazer. Agora, a gente tem que ser sincero, foi alterada, foi. Mas também não teve nenhuma rejeição por parte do planejamento para consertar. Então tem que agradecer o Alisson, porque pedir, ele veio para cá faltando meia hora e já arrumou a emenda que está correta. Mas se você não olhasse, passar. Realmente, se eu não olho, eu ia passar de uma forma, levei para o Chico Leite ver como líder do governo, a redação não batia com a mim, o valor batia, mas a redação não. Mas foi aí. Mas eu não tive nenhuma reunião com nenhum grupo, foi um encontro casual ontem na prefeitura e eu resolvi dar esse voto de confiança para o Maércio, porque eu já tenho prova, eu sou uma testemunha viva de que ele é um homem de palavra. Eu, numa ocasião, até narrei isso aqui no dia da posse do Maércio, ele tinha feito um acordo, ele foi, quando então Heitor foi eleito prefeito junto com o Zé Luiz, e eles foram lá, acertaram lá com o meu pai. Ele falou que ia me ajudar, me dar um cargo na prefeitura. Ele acertou, foi o prefeito também estava, o Heitor. Acabou a eleição, esse mesmo cargo de prefeitinho lá de Piaba. Passou os 2 dias, já tinha um camarada lá. Aí o meu pai falou assim: vai lá, procura o Maércio. Fui lá, falei com o Maércio, mas para que leva essa carta aqui para o Heitor. Entreguei, no dia seguinte eu estava nomeado. Isso porque é um homem de palavra. Então, em matéria de palavra, eu tenho que dar meu testemunho aqui e defender o Maércio. Isso ele tem. Ele pode falar muito não, mas quando ele fala assim, ele cumpre. Não é o mesmo caso de um outro que tinha lá que falava sim, 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 nunca falava não. Mas também não cumpria. Por isso, vou dar esse meu voto de confiança. Presidente. Todos os vereadores, a maioria dos vereadores. Mas nesse dia nós tivemos na licitação dos uniformes, na licitação das cestas, inclusive o vereador Cico foi muito bem elogiado lá, né, pelo projeto. Os responsáveis pela licitação disseram: nós estamos cobrando muito de vocês aqui, porque o autor do projeto é um funcionário público também e sabe a dificuldade. Então, Chico Leite, eu quero dizer também que eu voto 25% pela confiança que eu tenho no prefeito. Maércio, acredito que ele vai precisar de muito apoio dessa casa para poder fazer um governo que a população é merecedor de todos os votos que ele recebeu da população. Então eu confio no prefeito Maércio e também desejo que a população seja abençoada e agraciada por isso. Então meu voto também é nos 25%, dando esse voto de confiança para o prefeito Maércio. Pastor, para terminar... Não houve reunião nenhuma, não fui chamado para nada também. Obrigado. Então, para terminar, eu quero dizer o seguinte: o Maércio é um prefeito, mas o coração dele está nessa Câmara. Porque ele passou 26 anos aqui, então é normal essa intimidade que ele gosta de ter com os vereadores. Isso é bom para a cidade. A única coisa, eu tenho uma amiga lá em Piaba, o Joel começa, a dona Tuti, que ela diz o seguinte: se brigar fosse bom, o Iraque era o melhor lugar do mundo para se viver. Nós estamos na paz. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo. Porque fiz uma cirurgia ontem e agradeço ao Pedrinho por me alertar, então hoje eu não vou ficar muito tempo. Quando eu fui para fazer o meu orçamento, ou seja, para fazer as minhas emendas dentro do orçamento enviado pelo Executivo, eu sentei com o Paulinho e sentei com o Maércio. E aí, na hora de propor as minhas emendas, o Maércio virou e falou para mim: Paulinho,
o que você vai propor, acordado comigo, eu vou fazer. Então, eu fiquei muito tranquilo na hora de encaixar as minhas emendas, que, por exemplo, eu fiz uma emenda para a reforma do CAPES, para a reforma da Escola Jeová Santos, para a reforma das creches municipais do Boa Sorte, a reforma da escola Professora Maria Aparecida, drenagem e pavimentação das ruas do Boa Sorte e do bairro São José, etc. Todas as emendas que eu fiz, gente, eu queria só esclarecer uma coisa, e aí eu agradeço até o Pedrinho por essa consciência dele de igualar a 140 mil e todos os vereadores ficarem com o mesmo valor. Não importa o valor, poderia ter colocado uma emenda de R$1. Agora, se eu tenho a palavra do prefeito que vai fazer, isso vale muito mais do que a minha emenda, ou seja, é uma indicação de ouro, uma indicação gloriosa, porque aquilo vai acontecer. E aí, o Chico Leite, eu voto nos 25%, acreditando na palavra do Maestro, tudo que ele falou comigo até o momento, ele cumpriu, e esperando que nós tenhamos esses 2 anos de glória, porque nós tivemos 2 anos passados turbulentos, então precisamos da paz. E aí eu peço para que os vereadores acompanhem o pedido do voto para os 25%. Muito obrigado. 1 minuto ao vereador Paulo. Considerações para fazer, voltar ao orçamento e dar para o Maestro de Almeida a condição dele governar. Eu, falando das emendas, Tiaguinho, eu peguei as minhas emendas também, estavam erradas, estava 60 mil só. Eu procurei a prefeitura e eu sentei lá com o Paulinho, e lá tinha algumas coisas que o gerê indicou, que eu também estava indicando, e ele foi capaz de me ligar e falar: olha, tem algumas indicações aqui que estão dobradas. Você pode, então, foi uma indicação, inclusive, para o bairro São João, para uma academia ao ar livre. Eu também tinha feito essa indicação, então eu mudei o bairro, e isso acho que nem deu tempo da gente comentar, eu estou comentando agora e está tudo certinho. Conversei com o Pedrinho, é o momento, Pedrinho, da gente falar algumas coisas com relação ao orçamento que eu falei para você, que a gente ia dar 3% por mês. Mas eu comecei a raciocinar, Pedrinho, uma situação seguinte. Eu, quando conheci o Maestro, foi dentro dessa casa legislativa que ele teve aqui, acho que por 6 mandatos como presidente, um homem íntegro, um homem que até hoje eu nunca vi ninguém falar alguma coisa em relação à palavra dele, e já vi outros aí assinar um documento e depois dizer que foi ele, não foi ele que assinou, reconhecido em cartório e tudo. A gente sabe de quem eu estou falando. Então eu queria dizer o seguinte, senhor presidente: os 25% nós não vamos dar para o Maestro nos 2 anos. Estava conversando aqui com o Chico Leite, nós vamos dar 1 ano. E em palavras assim mais que eu possa estar sendo mais claro, vou virar um inferno dentro daquela prefeitura, fazendo o que eu estou fazendo agora, que eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês, pais. Vou participar de todas as licitações. Eu quero transparência, como eu ontem disse aqui com um repórter aqui nessa mesma casa, que aqui tem transparência e que eu nunca tive nada aqui contra o senhor presidente ou a outros presidentes que aqui tiveram, só o senhor. Então eu conversei que quando assumi o primeiro ano aqui, senhor presidente, eu falei transparência. E esses 25% eu vou dar para o Maestro uma credibilidade. Mas não diz que eu vou dar para ele e nós vamos se isentar aqui e ficar nessa casa quieto, não. Porque eu não vou pedir para o Maestro nada, eu não vou lá pedir para o Maestro nenhum favor, nem para mim, nem para minha família. Eu quero transparência na prefeitura. Vou fiscalizar, porque eu fui escolhido pelo povo junto com meus 14 vereadores para fiscalizar. Então essa é a função minha. Então eu vou dar essa credibilidade para o Maestro e vou fiscalizar a partir do dia 1º de janeiro todas as licitações, ou seja, lá na prefeitura, na secretaria de obra, em qualquer lugar que tiver, eu vou entrar e vou participar, como eu tenho feito isso, que é o papel nosso vereador. Tenho dito.
porque já estava conversado para passar os 25%. Sim. Então, eu não posso, até porque, se eu disse que minhas orelhas nasceram do lado, eu voto a favor, mas o único vereador que vota contrário aos 25% é Pedrinho ADL, está registrado. Terminando aqui, vocês podem ligar, falar com o prefeito, ó, foi Pedrinho que fez isso. Mas eu quero que fique registrado que os 25% meus não, seria 15%. O orçamento não tem como eu votar, não seria louco de não votar o orçamento. Mas esse percentual de remanejamento, não. Em votação, senhor vereador. E tenho compromissos, conversei com o prefeito e o prefeito me garantiu, eu tinha uma emenda para a PAI, na qual ele falou que já existe dentro do orçamento a emenda que eu iria sugerir. Então quero que registre que abri mão e, no caso, aqueles que eu assumi o compromisso, que não pensem que foi um equívoco, mas o prefeito assumiu o compromisso de aumentar o repasse tanto para a PAI, tanto da Pestalozzi. Como foi dito aqui por todos, é um prefeito, uma pessoa de palavra, uma pessoa que todos nós respeitamos e tenho certeza e quero acreditar que isso vai acontecer. Quero também dizer da mesma forma, como todos sabem da luta que eu tenho e fiz um projeto de lei na qual possamos fazer um reajuste nas diárias, na carga horária dos enfermeiros de 40 para 30 horas, e o prefeito já assumiu o compromisso, porque não precisaria de dispositivo orçamentário, porque é questão de gestão plenamente única dentro da própria secretaria. Já acordei com o prefeito, já convidei o Conselho Regional de Enfermagem e na próxima semana nós vamos estar junto com o prefeito. Então, não estou deixando a emenda de lado, mas enfatizo e registre que o prefeito assumiu esse compromisso. Quero falar, senhor presidente, que coloquei uma emenda para que possamos dar garantia para a ONG ABA, que são amigas dos animais marenses na nossa cidade, para que possa ter subvenção, para que possa tratar dos nossos animais. E também, senhor presidente, gostaria, e coloquei quase que integral a minha emenda, para não ter desculpa de que não tem dotação orçamentária e o recurso não é ínfimo, tendo em vista o valor da emenda. Coloquei uma emenda, senhor presidente, para que possa se comprar um micro-ônibus ou uma van de luxo, uma van com tamanho maior, para que nós possamos atender os pacientes domiciliares. Coloquei para que essa van se possa, talvez no caso de uma ou duas, para que possa atender a Secretaria de Esporte de Barra do Piraí, que deve ser criada em Barra do Piraí, porque todo dia nos jornais nós estamos vendo aí que os nossos esportistas, principalmente os amadores, estão sendo abrilhantados e um governador que conhece como ninguém o município de Barra do Piraí. Então eu acredito, senhor vereador, que com a entrada do Pezão, Barra do Piraí vai ter dias muitos melhores, mas muitos melhores mesmo, e que nós vamos lutar. Eu só tenho o meu compromisso, que esses 140 eu vou lutar para que possa ser 400 mil em emenda. Mas digo aqui registrando que isso tudo vai depender muito do governador Pezão. Parabéns, Cico Leite, parabéns, Rui. Realmente, ano que vem vai ser um ano maravilhoso. A presidenta Dilma vai fazer o melhor governo da história do Brasil. Pezão, o melhor governo. Não, o negócio vai ser. O Zé Luiz vai ser o melhor deputado. E o Maestro vai ser o melhor prefeito dessa cidade já. Eu creio nisso. Finalizando, senhor presidente, eu tive em casa, assim, quando eu saio das sessões, eu procuro refletir, procuro estudar um pouco de uma forma, encontrar o melhor caminho para que a cidade possa ter grandes avanços, e confesso que, como o nobre colega vereador Pedrinho tem, assim,